Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Hoje eu vou falar sobre este livro, que é o Admirável Mundo Novo. Ele é um livro mais clássico, assim, né? Ele foi escrito em 1931, eu acho, foi publicado. E bom, pra falar sobre esse livro, eu escolhi um certo método. Ele é um livro muito rico. Ele fala sobre muitas coisas. E como ele aborda muitos assuntos diferentes, eu decidi que eu vou focar em alguns assuntos. Porque se eu falasse um pouquinho de cada coisa que tem nesse livro, esse vídeo ia ficar enorme. E eu ia falar só um pouco de cada coisa. Então, eu decidi que eu vou focar em alguns pontos que mais me chamaram a atenção, que mais, assim, me fizeram pensar. E vou falar mais sobre eles, ok? Bom, pra contar a história primeiro de um modo mais geral, essa história é uma distopia. Então, se passa num futuro em que as coisas estão muito diferentes. Que o mundo evoluiu, entre aspas, e que agora as pessoas não têm mais pais e mães. E esse é até um termo obsceno, assim, pra eles, pai e mãe. Agora as pessoas são fabricadas em laboratório, todas têm uma certa casta. Tem o alfa, tem o beta, tem vários tipos de casta, eu não lembro todos agora. E aí cada um faz um tipo de trabalho, então é um mundo muito focado em trabalho. E aí o que acontece? Eles tomam um comprimido todos os dias, uma pílula, né? Que se chama soma. E essa soma serve para estabilizar as coisas. Então tudo é assim, ó, não tem guerras, não tem gente se brigando, entende? Por quê? Porque todos têm que ficar cada um no seu canto, fazendo as suas coisas, e essa soma permite que eles não tenham emoções fortes. Por quê? Porque a felicidade para eles é quando a gente, assim, ó, é uma paz, tudo bem. Eles não têm guerras, não tem ninguém mata o outro ou coisas do tipo. Mas por quê? Porque eles são dominados. Eles são dominados pelas castas maiores, mais altas, e então eles não pensam, eles só trabalham. E essa soma serve para eles terem essa estabilidade emocional. Eles não têm mais doenças, não tem mais insetos que passam doenças, eles não ficam velhos, sabe, enrugados e tal. E aí vem a querida pergunta: essa é a definição de felicidade? Felicidade é não ter problemas, entre aspas? Ali eles não tinham, por exemplo, a literatura. Nesse mundo aqui, né, não existiam livros de literatura. Apenas livros mais teóricos, científicos. Os livros de literatura, eles eram escondidos. Por quê? A literatura faz pensar. E eles não podiam pensar, porque se eles pensassem que eles estavam numa situação de dominação, eles iam começar a se rebelar. E não era isso que aqueles que dominavam queriam. Eles queriam que tudo ficasse estável, que não tivesse nenhum conflito. Mas o que acontece? Aí as pessoas também não se envolviam em relações amorosas. Cada um, assim, tinha relação com uma pessoa e aí no outro dia estava com outra e aí, sabe, eles não ficavam muito tempo com uma pessoa só, isso era mal visto, porque eles evitavam a todo custo emoções fortes. Então, raiva, medo, angústia, tristeza, quando eles sentiam essas coisas de um modo muito forte, eles tomavam soma para estabilizar as coisas. E aí eu quero que vocês pensem nisso. Então, estabilidade é a felicidade? Então, não sentir as coisas, tipo, nunca ficar triste, isso é felicidade? Felicidade é nunca ficar triste? Porque pra mim não é assim. Pra mim, a gente aprende também com as coisas tristes e isso ajuda a gente a lidar com os problemas, a evoluir e a ser mais feliz, consequentemente. Então, esse livro, ele pica a gente no sentido de que o que é felicidade? Felicidade é estar sempre feliz? Felicidade, às vezes, é você aprender com seus erros e evoluir. Então, essas pessoas aqui nesse livro, elas não pensavam, elas trabalhavam e não tinham momentos de ócio, de lazer, porque se elas começassem a pensar muito nas coisas, elas iam começar a questionar as coisas e isso ia gerar uma instabilidade. Isso foi o que mais me chamou a atenção nesse livro. Esse livro aqui tem muitas temáticas num livro só. Então eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Ele
faz a gente refletir sobre muitas coisas, muitas coisas. Isso foi o que mais me chamou a atenção. A gente não precisa viver num mundo em que tudo é perfeito, não é mesmo? Esse livro questiona isso. E aí aparece um selvagem, que são as pessoas que não estão nessa nova sociedade, para questionar essas coisas. E era um selvagem que lia Shakespeare. Então ele mostrava que a literatura fazia bem pra ele. Então esse livro, gente, vale muito a pena. Talvez eu falei mais de outras coisas do que do livro, mas sério, esse livro eu quis falar muito mais do que ele me fez refletir do que no enredo em si, porque o enredo vocês vão conhecer além do livro, mas essas coisas que fazem a gente pensar, é bom a gente ler o livro já pensando nisso e vendo como é a realidade deles. Então, gente, era isso. Foi uma resenha meio diferente, mas eu só queria fazer vocês pensarem nessas coisinhas e recomendar esse livro maravilhoso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de que ele foi mais uma reflexão do que uma resenha. Leiam Admirável Mundo Novo, porque tem muitas outras temáticas além dessa da felicidade, da literatura, do pensar. Então era isso, gente. Era o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até mais!